Então, como nós vimos no vídeo anterior, o resumo ele tem que conter os objetivos, a metodologia, os resultados e as conclusões. Agora, nós vamos fazer um estudo justamente para ver em um resumo como que isso aparece. Esse resumo aqui eu vou fazer a leitura dele. É um resumo de um artigo do José Vitor de Oliveira Santos e outros autores, intitulado A Adoção de Crianças por Casais Homossexuais, as Representações Sociais. E aí a gente vai poder fazer então a análise deste resumo. Primeiro ponto importante para a gente fazer é a leitura tentando identificar aqueles elementos todos. Então nós temos aqui, ó, logo de cara, a gente identifica esse elemento aqui. A presente pesquisa objetivou identificar as representações sociais da adoção por casais homoafetivos na realidade brasileira. Então, o primeiro elemento que tem, que é obrigatório, é apresentar de forma sintética e concisa os objetivos. E veja o que ele faz. Ele apresenta quais são os objetivos. Objetivou identificar as representações sociais da adoção por casais homoafetivos na realidade brasileira. O segundo elemento obrigatório é justamente a metodologia. E quando a gente fala de metodologia, nós falamos de amostra, nós falamos de procedimentos, né? Então a gente vai estar, a gente precisa ver como que foi isso. Então a amostra, os procedimentos de coleta de dados, os procedimentos de tratamento de dados. Vamos ver como que isso está colocado aqui. Participaram da pesquisa 589 adultos de ambos os sexos, com idades entre 18 e 69 anos. E aqui um dado estatístico, né? A média e o desvio padrão, de diferentes regiões do país. Pois bem, aqui já é um aspecto metodológico, que é a amostra dos participantes da pesquisa. E aí continua. Utilizaram-se entrevistas estruturadas e questionários sociodemográficos que foram analisados pelo software Iramutec, que por sua vez apreendeu as representações sociais em classes de proximidade lexical. Veja, ali em cima falou da amostra e aqui está discutindo a forma como foi feito. Foram feitas entrevistas estruturadas e questionários sociodemográficos que foram analisados e que por sua vez aprendeu, está dizendo aqui o que foi apreendido, no caso, as representações sociais em classes de proximidade lexical. Ou seja, ele já disse como foi já disse a amostra, já disse como foi coletado os dados e como os dados foram tratados. Então, falou da amostra, procedimentos de coleta e procedimento de tratamento dos dados, como esses dados, aqui, tratamento esses dados foram submetidos. Pois bem, parou aqui? Não. O que mais nós precisamos em um resumo? Nós precisamos em um resumo que ele tenha os resultados. Então, vejamos que aqui ele já fala dos resultados. Ó. Os resultados apontaram na classificação hierárquica descendente duas classes do corpus sobre adoção homoparental e 5 classes no corpus acerca do desenvolvimento infantil. E aí ele continua, ele continua mostrando os dados. E aí ele diz que, em sua maioria, os resultados apontaram representações sociais positivas, sempre visando o melhor para o adotando como justificativa. Por outro lado, posicionamentos desfavoráveis encontrados refletem o receio da criança não conseguir lidar com o modelo familiar. Então, é isso que a pesquisa aponta como resultado.
E aí ele vai e faz as conclusões, no sentido de que as conclusões são uma interpretação, já não são os resultados puros, são os resultados interpretados pelo pesquisador, é a interpretação do pesquisador. Então ele diz aqui, ó, nesse sentido, acredita-se que as representações sociais acerca da adoção por casais homoafetivos documentadas neste estudo apontam conceitos que possam subsidiar medidas sociais que tragam ainda mais direitos para pessoas homossexuais. Então, nós podemos identificar aqui os elementos necessários a um resumo. Então, este resumo, por ser um resumo bem feito, ele traz os objetivos, a metodologia, os resultados e as conclusões. Deixa eu só mudar a cor aqui para anotar ali do lado. Aqui nós temos os objetivos. Em azul, nós temos aqui sublinhado a metodologia. Em laranja aqui, nós temos sublinhado os resultados. E, por fim, aqui em verde, nós temos sublinhado as conclusões. Então, sempre que formos fazer um resumo, precisamos observar resumos como esses. É este tipo de resumo que nós vamos fazer, tanto nos elementos pré-textuais dos artigos, como nos elementos pré-textuais de monografias.